Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um treino Voice Over com o Hícaro do dia 21/10. E o que acontece? Meu último treino com o Hícaro deveria ter sido o último treino antes da prova, porque a gente vai ter a quarta etapa da Copa HS. Porém, por conta da chuva que aconteceu nesse período, estava chovendo muito, a ponto da pista ficar alagada, a gente teve que reagendar a data da prova 3 vezes. E por isso eu montei o Hícaro mais do que o habitual, porque eu estava treinando bastante com o Hícaro para a prova. Pra mim isso era bom. Eu me sentia pronta pra competir desde aquele último treino, mas aí acabou que a gente fez mais. Então, provavelmente vocês vão ver mais 2 treinos, eu acredito, com o Hícaro antes da prova, porque ela foi reagendada 2 vezes. Então, eu acabei que eu montei bastante ele. Mas isso foi bem bom pra mim. E eu tava voltando a me adaptar como conjunto com ele, né? Porque eu, querendo ou não, hoje em dia, normalmente eu não monto tanto o Hícaro assim, não treino tanto com ele. Eu monto muito mais o Fantástico, porque vai ser o meu futuro cavalo de prova. E por o Hícaro ser um cavalo muito calmo, ele tá sendo selecionado para os alunos iniciantes. Então, os alunos iniciantes montam ele, porque ele é um cavalo assim que menos dá problema. Todo mundo gosta muito do Hícaro, sabe? E, embora ele seja extremamente lento, muita gente gosta muito do Hícaro. Bom, começamos o treino, trotinho tranquilo. Se eu não me engano, a gente fez um pouco de alonga em curta, porque para ele é extremamente importante. Ó lá, alonga em curta, trote curto gerando impulsão e depois alongando, fazendo o cavalo se esticar. Para ele é muito importante esse trabalho de gerar impulsão, porque depois que ele ativa, ele fica um super cavalo. Só que antes disso, se você tentar fazer um percurso com o Hícaro e ele não estiver bem aquecido da forma como ele precisa ser trabalhado, vai ser quase impossível fazer. Você vai usar muita força. E eu não sou uma pessoa que consegue ter tanta força assim. Não é nem por causa do meu tamanho, sabe? Eu não sei direito o que falta pra, por exemplo, eu ter a força que meu professor tem montando ele, sabe? E aí eu acabo que eu não consigo fazer tanta força. Então eu tenho que trabalhar ele pra ele mesmo se usar mais e me ajudar. Eu já monto de chicote, já monto de espora com o Hícaro. Só que ele é um cavalo frio. Engraçado, que assim, eu não sei se todo cavalo frio funciona assim, mas o Hícaro ele precisa de uma manutenção de ritmo constante. Então, por exemplo, você pressiona para ele aumentar o ritmo, ele aumenta por 2 passos e já começa a diminuir de novo. Então, essa manutenção de ritmo precisa ser constante. Quando eu tô no trote sentado, uma coisa que eu geralmente faço para fazer essa manutenção de ritmo é manter a pressão da minha espora. Então eu deixo meu assento bem fundo, eu uso muito, aperto bastante meu assento, porque quando a gente usa o assento é uma coisa que a gente usa para fazer o cavalo se encher, né? O assento ele é ótimo pra gente armar o cavalo embaixo. É muito diferente do que as pessoas pensam, né? Que é saindo da sela que o cavalo vai correr mais. Na verdade, a pressão do assento é importante. Então eu deixo meu assento bem pesado, mantenho o meu contato e eu deixo a minha perna leve. E às vezes nessa minha perna leve que tá ali encostando nele, eu dou uma, né? Dou uma batidinha de espora. Aí daqui a pouco ele começou a diminuir, mais uma batidinha de espora. Fazendo isso, eu consigo fazer essa manutenção de ritmo com o Hícaro. Eu não posso deixar a espora batendo constantemente, mas eu deixo a minha perna leve, solta, para ele sentir a minha perna ali e às vezes eu pressiono com a espora. Porque é uma das boas formas que eu tenho para fazer o Hícaro se manter acordado. E olha só, quando a gente finalmente avança e eu abro um pouquinho ele, olha só como ele já tá pisando. Encurtando de novo. No encurtar dele, tá bem bacana porque olha só, ele tá lento, só que os pezinhos dele já estão quase chegando nas mãos. Então, embora ele esteja num ritmo lento, ele já tá começando a usar os posteriores, o que é bom. Eu ainda queria que ele se armasse um pouco mais. Eu queria que ele subisse um pouco mais as espadas, sabe? E não trouxesse a cabeça para trás, mas voltasse o pescoço como um todo, sabe? A postura bolinha que a gente fazia uns anos atrás. Só que é aquilo, né? Não é só eu que trabalho o Hícaro é um cavalo. Olha lá que bonito. Olha esse sob pisar. O Hícaro é um cavalo que trabalha principalmente com alunos iniciantes. Então, assim, em uma hora é o que é possível fazer com ele. Olha esse trote alongado, muito bom.
E um dos maiores segredos do Hícaro, se você for aluno da Ípica Suzano e tá montando o Hícaro também, um dos maiores segredos com ele é que quanto mais a rédea curta e contato na rédea, para ele poder buscar esse apoio, mais ele vai se usar. Então o Hícaro é um cavalo que ele gosta... Opa, olha ele tentando me puxar. Essa é uma das sacaneadinhas que ele dá também. O Hícaro é um cavalo que ele gosta que você tenha pressão nas rédeas e ele meio que depende dessa pressão. Ele precisa buscar esse apoio, principalmente no galope. Encurtar as rédeas e levantar um pouco as mãos, ele automaticamente avança e enche embaixo de você. Por isso também que hoje em dia eu trabalho ele com as mãos altas. É uma coisa que ele ficou condicionado nos últimos anos. Então, a melhor forma de trabalhar ele é deixando as mãos altas, a rédea bem curta e bem justa. Bom, o galope estava ótimo. Esse é o lado esquerdo, que é um dos lados mais fáceis do Hícaro, né? É o lado mais fácil do Hícaro, só temos dois. E não me cansa tanto, porque ele ajuda. Ele não precisa que eu faça tanta força. Então é o lado mais fácil para ele. Ele não vai reclamar tanto, não vai fazer eu me forçar tanto para galopar. O lado direito, como sempre foi pior o lado direito. É o lado que mais me cansa, é o lado que mais me deixa... Às vezes até, tipo, eu perco tanta impulsão pro lado direito que eu tenho dificuldade de encontrar distâncias. Eu posso ir com o mesmo ritmo, mas eu tenho tanta dificuldade de impulsionar esse cavalo pro lado direito que às vezes é difícil encontrar as distâncias. Transição para o trote. Eu vou dar uma dica para vocês para transição no trote. Tudo com cavalo sempre começa na perna, até mesmo transições decrescentes. Então, quando a gente for fazer uma transição decrescente, primeiro a gente vai pressionar as nossas duas pernas para gerar impulsão. Depois a gente vai sentar na sela, gerando aquela impulsão. E por fim, a gente vai puxar as rédeas. Porque o cavalo precisa fazer uma transição para o trote, mas ele não pode se abrir. Então, essa transição para o trote precisa ser para um trote impulsionado. Galope para a direita, pior lado dele, lado mais difícil para mim. Eu tenho que fazer muito mais força e o Hícaro aparenta estar muito mais aberto para o lado direito. O que eu procuro fazer para ele não morrer embaixo de mim é correr. Eu preciso as rédeas sempre muito curtas e pedir para ele avançar. É a única forma que eu tenho de gerar impulsão, porque ele não gosta muito de se usar para esse lado. Então eu preciso demais fazer ele correr. E às vezes fazer transições ajuda, sabe? Porque essas transições que você faz o cavalo se impulsionar para reduzir também são uma forma de gerar impulsão, sabe? E aí quando você galopa de novo, o cavalo já tá um pouco mais impulsionado. É tipo uma longa em curta, só que de transições. Eu dei mais uma volta, fiz outra transição pro trote. Eu costumo trotar um pouco, pelo menos meia pista, assim, até eu parar, né? Até eu ir pro passo mesmo. E aí a gente começou a saltar. Vamos ver como é que foi esses saltos. Distância ruim, distância péssima. O que tava faltando, provavelmente, era eu deixar o Hícaro mais aceso atrás, pra na frente eu querer armar ele, levantar ele, sem que ele queira diminuir em questão de força, sabe? Então eu tava com muita dificuldade pra encontrar essa distância nesse momento. Aí a gente já tá com um pouquinho mais de força. Quando vocês começam a ver que o Hícaro tá se levantando e um pouquinho irritado, é porque ele tá fazendo força. Ótimo salto. Então é aquilo, gerar muita força atrás, tipo muita força atrás, pra quando chegar na frente do obstáculo precisa só levantar ele, sabe? Eu acho que nesse momento eu tava ficando bem irritada, porque eu tava fazendo tudo que eu consegui e nada do cavalo me ajudar. Eu sentia que eu tava... Porque a gente nunca monta sozinho, sabe? A gente precisa que o cavalo também faça alguma coisa. E às vezes o Hícaro simplesmente não quer fazer nada. Boa, Hícaro. Finalmente um salto pro lado direito que foi melhor. Outro salto bom, finalmente, mas esse dessa vez foi pro lado esquerdo.
E agora a gente começou a saltar a paralela, que seria o nosso salto número 1 do percurso. Teve uma coisa muito engraçada, que foi que eu falei pro meu professor: grita comigo, me acorda, faz eu correr com esse cavalo, porque senão eu não vou ter força. E aí o meu professor começou a me irritar. Tipo, não foi me irritar, foi eu que pedi, né? Mas eu pedi pra ele ficar, tipo, igual na academia. Vai, grita comigo pra eu conseguir fazer força aqui. Porque eu tava fazendo uma força estrondosa, gente. Tava sendo anormal. Eu tava ali, tela preta. Bora pra frente, avançou. Finalmente o Hícaro se usou, vocês conseguiram ver ali ele usando as perninhas dele para chegar nesses 4 lances. E a gente teve um começo de percurso um pouco lento e um final ótimo. Mas eu juro, gente, nesse dia eu tava morrendo. Se não fosse meu professor ali, E o Hícaro já iniciando ali nos mini corcovinhos dele. Virou pra frente agora pra frente. E eu acho que assim, além de eu estar meio fraca, ele também não tava muito afim. Porque olha só o que aconteceu nesse momento aí, ó. Levei um desvio do Hícaro. Eu confiei na distância, eu confiei que ele ia, mas eu acho que ele também não tava num mod muito bom. Então quando a gente foi da segunda vez ali com um pouquinho mais de raiva, um pouquinho mais de energia, aí ele foi. Bom, pessoal, esse foi nosso treino de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e visto alguma coisa importante, alguma coisa que possa ser usada pra você, principalmente se você monta um cavalo frio. Esses são os desafios de montar um cavalo frio, porque às vezes o cavalo frio vai estar mais frio do que o normal, porque ele pode não estar ali no dia, simplesmente. E eu não sei, eu não lembro direito se eu também não tava no dia, o que tava acontecendo, mas assim, alguns treinos meus com o Hícaro são assim, sabe? Alguns treinos meus com ele tem um pouco mais de dificuldade para colocar ele para frente, porque o ideal seria não ter que correr com ele. O ideal seria fazer ele usar os posteriores e ficar naquela posição bolinha, sabe? Onde ele tá armado, mas se usando para chegar no obstáculo. E atualmente, como o Hícaro só trabalha com os alunos, ele tem leves lembranças de como fazer isso, sabe? E aí quando eu preciso armar ele, eu preciso nessa 1 hora fazer tipo muita força mesmo, pra ver se eu consigo armar ele. E é claro que não vai ficar 100%, porque não é um trabalho constante que ele faz. Geralmente o Hícaro salta 60 centímetros, geralmente o Hícaro salta bem aberto, salta com alunos que às vezes trabalham com a rédea mais solta. E aí quando chega na minha vez, eu tenho que fazer esse super trabalho com ele. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes acontece isso e às vezes o Hícaro tá até quente. Esses dias são os melhores, com certeza. Bom, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Comenta aqui embaixo o que você achou do treino e me siga também nas redes sociais, principalmente no Instagram, que o link tá aqui na descrição, para vocês acompanharem a minha vida equestre e a minha vida pessoal e também que tudo sai lá primeiro. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau, pessoal!